Boa noite para todos, bem-vindos à casa, é uma alegria para nós, alegria maior estar aqui do lado do nosso amigo Zé Amaral, que é sempre um prazer dividir com ele o espaço. Gratidão sempre, meu querido. Vou deixar para você começar com as perguntas, para você dar início aí. Boa noite, gente. Então vamos começar a nossa tarefa de responder perguntas, deixando claro que o pessoal que está na lateral vai recolher as perguntas que vocês quiserem fazer e aí trazer para nós. Se a gente souber responder, a gente responde. Se a gente não tiver condições, deixa para uma próxima oportunidade. Aí fiquem à vontade então para fazer as perguntas. E já vamos começar com uma perguntinha que faz parte até do sentido mais geral da doutrina espírita. O que o Espiritismo fala sobre as aflições? Olha, todos nós, todo ser humano que está agora no planeta Terra, encarnado, tem suas aflições. Aflição é uma maneira da gente entender que a nossa caminhada evolutiva precisa continuar. Só o fato da gente perceber que do jeito que está, precisa melhorar, como a gente tem consciência que não estamos na condição de perfeitos, obviamente a gente tem que subir na perfectibilidade, caminhar para a perfectibilidade. E a partir do momento em que a gente toma consciência disso, a gente vê que as aflições fazem parte do processo de aprendizado. Na maioria das vezes, o que a gente interpreta como aflições são oportunidades de crescimento, oportunidades de cura, oportunidades de consolação pessoal, só que a gente ainda não tem a maturidade para interpretar dessa forma. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra um item que fala o bem e o mal sofrer. Para todas as aflições que você acha que sofre com elas, se você der uma lida nesse item, você vai perceber o seguinte, que às vezes esse sofrimento é tudo o que você precisa para conquistar algo muito maior, muito mais valioso, muito mais significativo na sua história de vida. A espiritualidade, quando nos ajuda, quando nos auxilia, nos esclarece isso a todo instante. Quando a gente vem para cá, para o mundo físico, fazer as nossas experimentações, as nossas tarefas de evolução, a gente precisa de compreender isso. Só isso. Essa cruz que Jesus convida a gente a não deixa sua cruz aí, tome sua cruz e siga-me. Ele exatamente estava querendo dizer o seguinte, que todos nós temos cruzes, mais pesadas, menos pesadas. Então, o bem e o mal sofrer significa o seguinte, a pessoa que já entendeu que aquele sofrimento, aquela dor por que ele passa, aquela dor que está visitando a ele num determinado momento, causando aflições, observe e vê o que é que pode acontecer se você passar bem pela aflição. Quantas vezes a gente já falou, e esse é o exemplo mais categórico. Se uma criança de 3, 4 anos de idade está com uma febre enorme, garganta totalmente inflamada, o que o pai e a mãe faz? Leva ao médico. Aí chega lá o médico vai receitar o quê? Na maioria das vezes, se é uma infecção aguda, uma injeção. Criança quer tomar injeção? Não. Mas o que é que o pai faz? O que é que a mãe faz? Tem que tomar. A mãe e o pai têm que colocar na vida do filho essa aflição. Por quê? Porque o filho enxerga só o momento, ele está enxergando, ele está de olho só no tamanho da agulha e na dor que vai provocar naquele exato instante. Mas o pai, a mãe, o médico, a enfermeira,
que está na ação ali, enxerga muito mais longe, enxerga a cura, enxerga acabar com a infecção, acabar com o problema, restaurar a saúde da criança. Na hora que a gente aprende isso em todos os detalhes das nossas aflições, fica muito fácil a gente compreender o porquê que Deus é tão misericordioso, tão providente. A providência divina está sempre aí para nos dar o melhor caminho. E às vezes o melhor caminho para nós se encontra exatamente nas lições que a gente precisa passar, que às vezes não queremos passar, mas precisamos passar, senão a gente não adquire a maturidade, a consciência, a lucidez de entender o que significa viver e evoluir sempre. Então, todos nós temos aflições, e que bom que nós compreendemos, e aí a gente já passa a ser aquela pessoa que bem sofre bem, ou seja, entende a razão do sofrimento, entende o porquê daquelas aflições. Não tem mais dúvidas acerca disso. Beleza? Muito bem, Zé. E a pergunta que também trazemos é como o nosso comportamento influencia na nossa morte. É interessante a gente refletir, porque o Zé já trouxe aqui um pouco dessas questões. Tem uma frase do Francisco de Assis que ele diz assim, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, ele aqui vai trazer para nós algumas questões nesse sentido de morrendo, se libertando de certas questões, de certos acrisolamentos que nós trazemos. Tem uma expressão que diz assim, quem vive bem, morre bem. Ou seja, para a gente trazer nesse entendimento, eu vou trazer aqui um relato do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, no capítulo onde ele fala sobre morte e desencarnação. Porque ele vai dizer para nós que são duas coisas completamente diferentes. Morrer, no sentido que a doutrina traz para nós, é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer a morte física, o corpo degenerar, a árvore, os animais, nós enquanto carne e osso, a morte física ela é uma coisa. Desencarnar, o espírito sair desse corpo, se libertar desse corpo, é outra totalmente diferente. Então ele vai dizer assim que, do ponto de vista do fenômeno da paralisação da vida no corpo físico, a desencarnação é o fenômeno da libertação das influências magnéticas geradas entre o corpo e o espírito. Ou seja, se libertar dessas influências magnéticas entre o corpo e o espírito, conforme vai dizer para nós os mentores espirituais. E aí ele vai dizer que, para essa questão do desencarnar, é exigido um intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo que varia para cada espírito. Por isso eu coloquei a frase de Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Quem vive bem, morre bem. Ou seja, a pessoa que está aqui, levando uma vida já tranquila, sensata, fazendo o bem, buscando se espiritualizar. O Espírito Miramês vai dizer para nós assim, que nós já podemos estar vivendo na terra, mas com um pezinho no céu. Ou seja, fazendo as coisas boas, desenvolvendo um bom trabalho, fazendo o bem no limite das nossas forças, conforme a doutrina nos sugere através de Kardec, quando ele pergunta na questão 642, no Livro dos Espíritos, se para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura ou a nossa condição futura, basta que não venhamos a fazer o mal. Kardec questiona isso dos amigos espirituais e a resposta é clara para nós que não. Basta não só fazer o mal, é fazer o bem no limite das nossas forças. Então esse é o propósito para todos nós, estarmos aqui encarnados, buscando trabalhar conosco
todos os sentimentos possíveis, buscando transcender as nossas más tendências. O Zé falou aqui das aflições, porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai falar que justamente essas questões das aflições que ainda nos afligem realmente, que trazemos conosco perturbações ou questões a serem resolvidas. Então, para que a gente possa trabalhar o comportamento, para que a gente possa melhorar as nossas percepções, trabalhar esses sentimentos, para que a gente possa entender como nos libertar dessas influências, dessas questões que ainda trazemos conosco. Pergunta 459, Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar se os Espíritos podem assim nos influenciar. A resposta é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, eles nos dirigem. Só que Jesus vem nos convidar à vigilância e à oração, para a gente entender que às vezes, em muitas das situações, somos nós essa antena que capta esse sinal, que atrai essas vibrações, que atrai essas influências de acordo com o nosso comportamento. Então somos nós convidados a transcender isso, a buscar através do propósito que a doutrina nos orienta, transcendendo as questões que ainda trazemos conosco. É esse propósito de vigiar o quê? Já ouviram aquela expressão assim, matar no ninho? Ou seja, vigiar esses pensamentos, vigiar esses sentimentos onde eles nascem e não nascem fora de nós. Jesus fala que a boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, se ainda manifestamos conosco essas tendências a algo que não condiz, que algo que não é bom, nós precisamos fazer essa análise conosco, que é o que Santo Agostinho vem nos convidar na pergunta 919, sobre o autoconhecer a si mesmo, sobre conhecer a si mesmo, ou seja, sobre ter essas percepções, para que a gente veja em nós o nascedouro de tudo isso, e a gente comece a trabalhar o sentimento para transmutar isso, desenvolver esse sentimento de amor, essa maturidade espiritual que nós somos convidados. Então, como o nosso comportamento influencia na nossa mente? Basicamente, em todas as questões. Nós somos convidados o tempo todo a refletir sobre isso, porque essa influência nós é que atraímos de acordo com o que nós vivenciamos. Como se diz, quem vive bem morre bem. É morrendo que se vive para essa vida eterna, ou seja, se libertando dessas questões, vivendo bem, transcendendo enquanto aqui estamos nesse processo evolutivo, para que a gente, no nosso processo de desencarne, estejamos numa condição melhor do que aqui estamos. Porque ninguém vai virar santo, né, Zé, da noite para o dia, porque desencarnou. Estaremos de lá na mesma condição que estivermos de cá. Por isso que é o propósito de melhorar aqui, enquanto estamos neste caminho, para que a gente possa de fato chegar numa condição evolutiva melhor quando vier esse nosso desencarne. Porque Santo Agostinho, Kardec questiona a ele qual é esse meio mais prático temos nós para nos melhorar nessa vida e resistir a esse arrastamento do mal, ou seja, o que ainda nos chama a essas vivências distorcidas daquilo que nós trazemos conosco ainda. E a reflexão é essa, quando ele nos diz fazer essa análise, essa reflexão positiva de nós mesmos, para que a gente perceba onde a gente precisa modificar o sentimento e começar a trabalhar nisso, começar a desenvolver nisso. Ele diz fazer essa revista, essa análise, essa compreensão diária. Ele diz que todos os dias, quando ia deitar, ele fazia essa reflexão. Então, cabe que nós temos todos os dias oportunidades de que, se hoje algo não foi feito da forma como algo positivo, temos amanhã uma nova oportunidade. Por isso, Jesus vai dizer para Pedro que é necessário que a gente perdoe não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes e por aí vai, porque nós vamos ter várias oportunidades para refletir sobre isso e perceber onde a gente consegue e tem oportunidade de rever comportamentos para que a gente possa neutralizar ou pelo menos tentar amenizar esses conflitos que ainda trazemos conosco.
Com minha fé e bondade, eu vou conseguir realizar meus sonhos? Vai, porque você pelo menos já tem o primeiro passo. A fé e a bondade, a prática do bem, a prática das boas relações na vida, sempre vai te ajudar positivamente, porque é de bom tom, é um ser humano do bem. Mais uma vez a gente cita o Evangelho segundo o Espiritismo, na hora que chega lá, caracteres do homem de bem. Toda vez que você lê aquilo ali, você percebe que se você tem fé, se você está praticando a bondade, obviamente as suas portas vão se abrindo. Mas só que tem uma coisa, isso é só o primeiro passo. O segundo passo, que é o mais importante, é botar o pé na estrada, descruzar os braços e transformar a sua esperança em atitudes lúcidas, conscientes, e fazer o que precisa ser feito para que você caminhe em direção da realização dos seus sonhos. Porque o sonho de ninguém cai de cabeça na sua cabeça enquanto você estiver andando pela rua desapercebido. O sonho, você tem o sonho, aí a esperança nasce da sua fé, a bondade, as boas relações constroem o caminho que você vai trilhar, e a partir da sua esperança colocada em atitude positiva, aí simplesmente você vai dar clara denúncia de que você entendeu o que o discípulo de Jesus disse: mostra-me a tua fé pelas tuas obras, porque sem obras a fé é nula, é morta. Então, observou isso, beleza, já está no caminho para a realização dos sonhos, desde que o sonho não seja algo que esteja fora de propósito da sua história de vida. Às vezes a gente pegar distâncias pequenas na frente, pequenos desafios, é mais fácil do que a gente simplesmente sonhar grande demais da conta e de repente no primeiro embate a gente desiste pelo caminho. Não, vai devagarzinho, mas consistente, persistente, perseverante. Obviamente você vai, depois de um determinado tempo, olhar para trás e ver que caminhou muita coisa e já muita coisa passou pela sua vida. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma senhora que viveu 20 anos no crack, na rua. E aí, de repente, ela estava numa festinha, numa varandazinha, numa festinha, e ela dançando a música, se não me engano, de uma cantora americana. E aí a cantora americana, porque o vídeo viralizou, ela ficou sabendo dessa moça que estava passando por esse problema. Aí, significativamente, ela entendeu o que estava acontecendo e mandou ajuda. Internou, fez tratamento, e hoje a dona é uma empresária de renome. É uma questão de, se você sonha, não espera que o seu sonho vá cair no seu colo. Você sonha, sonhar é projeto, e projeto precisa de mãos à obra para fazer exatamente desde o alicerce até a construção do telhado. Não cai pronto na sua frente. Transforma a fé em bondade, em boas relações, e vai à luta que você vai conseguir realizar o sonho ou parte do sonho, que às vezes já é a nossa própria programação existencial. Zé, a pergunta que nos chega é, já aqui do público presente, a pessoa diz: boa noite, perdi meu filho, tem uns 4 meses, com 19 anos. Fico muito preocupada com ele. Como ele está? Grata. Bom, conforme nós estávamos falando anteriormente sobre a questão da morte e a desencarnação, obviamente o Cristo nos traz para nós uma reflexão muito profunda, que ele diz que cada um segundo suas obras. Essa é a grande questão que a gente precisa refletir.
E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec vai questionar aos espíritos sobre justamente como Deus nos avalia. E a resposta que os espíritos vão trazer para nós é justamente nesse sentido, corroborando com Cristo, é que de acordo com as nossas intenções, cada um de acordo com as nossas intenções, nós somos avaliados. Então, por exemplo, uma pessoa que dá cabo de tirar sua própria vida, qual foi a intenção dela para com isso? Uma vez uma pessoa fez a pergunta assim, que ele tinha um amigo, e esse amigo, depois de estar numa festa, tinha bebido muito, montou-se na moto e acabou sofrendo um acidente e veio ao desencarne por esse acontecimento. E ele perguntou se, de fato, esse amigo tinha causado a própria morte. A pergunta que fica é: ele montou na moto com essa intenção de tirar a sua própria vida? Nós não temos condições de refletir, de saber de fato se foi. Então a reflexão que fica é: ninguém está entregue, como se diz, às baratas, né, Zé? Deus vai avaliar cada situação e Ele vai analisar cada questão interna de cada um de nós, para que a gente possa perceber aquilo que nos levou a tal situação. Obviamente, a doutrina nos orienta e nos traz as reflexões sobre a proposta que a doutrina enfatiza para nós, que há duas questões relacionadas ao suicídio, que é os atos praticados voluntariamente e aos atos involuntários, que, querendo ou não, também é um ato suicida quando a gente faz coisas que é no excesso, que Emmanuel nos chama a reflexão, que é o excesso que nos prejudica. Então, voltando ao entendimento desta questão, para que a gente saiba como a pessoa está, é aquilo que a gente estava colocando anteriormente. Como que estava sendo levado a vida aqui? Mas não está desamparado. Mesmo a pessoa que tenha cometido o ato de autoextermínio, ela não está entregue, ela não está abandonada. Ela é amparada espiritualmente. Mas eu vou trazer para que a gente entenda, nesta mesma reflexão do livro Temas da Vida e da Morte, é um livro pequeno no sentido de quantidade de páginas e capítulos, mas com uma profundidade muito grande sobre essas questões da vida e da morte, porque o Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, ele vai trazer várias situações para que a gente entenda e reflita, para que a gente perceba a vida que a gente precisa levar, entender como nós vamos estar de lá se a gente proceder de forma equivocada de cá. Ele vai dizer assim para nós: são muitos os negligentes que vivem como se a vida no corpo físico fosse eterna, procurando nos excessos e viciações a plenitude do prazer. Como resultados, criam fortes impressões e laços magnéticos dos quais não se libertam de imediato. Somente alcançando a libertação depois de um intervalo de tempo proporciona ao tempo de dependência, ou seja, se libertar dessas questões. E ele vai dizer para nós que essas conquistas não são apenas com relação ao que marcamos em nós, como resultado das virtudes cultivadas, mas principalmente das marcas que o nosso orgulho imprime em nossas vidas, em nossas questões internas. E ele vai dizer para nós: a sintonia com a lei de amor gera a libertação dos liames gravados pela vida física. Porém, não podemos esquecer que a vida tem outros mecanismos naturais, além dos quais se refletem pela lei de amor. O sofrimento resignado, por exemplo, é instrumento de valor inestimável por facultar as possibilidades de mudança nos painéis mentais, tornando menos densos os laços magnéticos que prendem o espírito ao corpo. De acordo com o Mestre Jesus, assim Filomeno vai trazer, cada um receberá segundo as suas obras. Consequentemente, o intervalo de tempo entre a morte biológica e a desencarnação tem relação direta com o gênero de vida. É aquilo que a gente estava colocando, para que a gente perceba e analise como cada um se encontra no mundo espiritual.
é de acordo com o que viveu aqui. Obviamente, ninguém está entregue ao amparo espiritual. Jesus deixou claro que nenhum de suas ovelhas se deixaria perdido ou seria esquecida. A morte aconteceu, o amparo já acontece, mas condicionado ao mental de cada um, vai ser o seu benefício de apoio, de amparo. Porque se a pessoa não se libertar desse sentimento que a levou a isso, ou o que ocasionou o seu desencarne, a sua morte, ela ainda fica presa a esses sentimentos e, de fato, ela pode se encontrar de lá ainda com essas aflições, conforme o Zé colocou aqui. Porque é de acordo com o que nós estamos, para que a gente possa estar nessa tranquilidade. Por isso Jesus vem nos confiar a fé, conforme o Zé colocou, e as preocupações acerbas da vida, tentar trabalhar os sentimentos para que a gente não fique preso ou apegado a essas questões. Porque assim a gente vai se libertando, conforme eu tinha dito anteriormente, já com o pezinho no céu, conforme o Espírito Miramês coloca, com essa tranquilidade de consciência. Mas o que nos cabe agora para a pessoa que diz ter perdido esse filho, entre aspas, porque de fato a gente não perde. Ele se encontra num outro, vamos dizer assim, num outro processo, mas nos cabe intervir com orações, nos cabe trazer o nome para as reuniões aqui, solicitar esse amparo espiritual, porque conforme no livro traz para nós Memórias de um Suicida, as Legiões de Maria, tem todo esse apoio, esse amparo sendo envolvido e acolhendo todos que passam para o lado de lá, todos que se encontram nesse momento. E aí o apoio espiritual, nós temos primeiro o nosso guia espiritual, que é o primeiro a nos envolver, porque ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar a sós, principalmente nesses instantes, mas cabe a nós trabalhar desde já agora para que a gente realmente esteja numa condição que esse amparo vai chegar e nós confiemos nele. Os Espíritos manifestam nas reuniões, às vezes presos ainda a situações de muito tempo, mas que quando tem a oportunidade desse diálogo, eles percebem que às vezes perderam equívocos de tempo e poderiam ter sim já ter aceitado a condição e modificado esse sentimento. Ok? Não importa a condição em que a pessoa tenha desencarnado, sempre vai ter alguém que o ama, alguém que torce por ele, alguém que está disposto a ajudar de todas as formas. Aí, nesse aspecto, é só oração, muita prece, muita energia boa, muito pensamento de carinho, de alegria, de vai dar tudo certo. Aí, obviamente, ele vai receber isso de bom grado e vai tocar a sua vida como todos nós, em todas as épocas da humanidade, nós já fizemos alguns erros que deixaram a gente desorientado, deixaram a gente sem saber o que fazer, mas a ajuda vai sempre chegando e vai sempre nos ajudando a recuperar o norte do nosso caminhar. Zé, só uma questão, eu lembrei que também, aproveitando para ficar para a pessoa que fez a pergunta, o livro do Chico Xavier, do Caio Ramazotti, pelo Espírito Marcos, que conta a história de 3 crianças que desencarnaram num acidente de carro na Avenida Anhanguera, em São Paulo. O livro chama Crianças no Além. Leia esse livro que você vai conseguir entender mais e compreender sobre esse momento dele no mundo espiritual e como poder ajudar através da oração. Então vamos lá. Por que dizem que o Espiritismo é o Consolador? A palavra Consolador é esclarecedor. Jesus lá atrás, quando ele estava despedindo, ele falou que no futuro ia enviar para nós um novo Paráclito,
que quer dizer ajudador, consolador, advogado, seja lá o que for, para nos defender e nos ensinar tudo que ele havia ensinado e recuperar a essência dos seus conhecimentos, dos seus ensinos, para que a humanidade pudesse tirar mais proveito acerca da situação. O Espiritismo se encaixa perfeitamente nessa descrição, porque ele dizia que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito e ainda ensinará mais coisas a respeito disso. É por isso que às vezes a doutrina espírita ou qualquer outra doutrina que esteja na função de esclarecer, fazer com que o conhecimento das leis divinas, do mundo espiritual, do mundo que Jesus veio trazer para nós, que é a consciência, o conhecimento do que é viver a nossa espiritualidade aqui, enquanto estamos encarnados. A tarefa de Jesus foi só essa. Aliás, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, se você pega os primeiros 3 capítulos, Jesus apresenta isso com uma clareza extraordinária. Primeiro capítulo é não vim destruir a lei. Significa o seguinte: a lei divina já estava no mundo, já estava no planeta Terra, disseminado pelos profetas. Só que as pessoas não entenderam. Lei divina significava as leis que regem o comportamento, a vida da espiritualidade de nós espíritos, enquanto espíritos. E aí Jesus deixa claro: não vim destruir a lei, dá cumprimento. Ou seja, eu vim para trazer para vocês a essência da lei divina. E vocês entendendo a essência da lei divina, beleza, vocês vão entender todo o processo. Aí, a partir desse momento, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que te dá toda a categoria de etapas que o planeta Terra, que abriga um mundo de expiações e provas, passa pelo processo da evolução. E aí então, o que precisamos? O que nós precisamos? Luz. O que nós precisamos? Esclarecimento, conhecimento. E todo mundo que faz exatamente essa tarefa, ligar um holofote e mostrar a realidade das coisas, está fazendo o trabalho de consolação. É consolis, consol, significa consolar com sol, ou seja, colocar sol, colocar luz na vida da pessoa para que ela enxergue o caminho que precisa ser percorrido ao longo da nossa história. Toda e qualquer doutrina que faça isso é um consolador por excelência. E é por isso que eu posso dizer, a doutrina espírita, para mim, foi a grande consoladora. E eu não posso negar isso. Acho que para todos nós que já temos buscado, né, Zé, nos confortar nesse propósito que a doutrina traz, e ela é bem consoladora, não só consoladora, mas ela é bem compassiva nas nossas vidas, né? E aí, dentro do que o Zé trouxe, tem uma pergunta. Na verdade, a pessoa traz um certo questão interna dela, que ela diz que se sente fraca e às vezes até solitária para lidar com as dificuldades do local onde mora e com as pessoas do convívio. E ela pergunta o que pode ser feito, né? O que ela fazer. Talvez a grande questão para nós, antes de mais nada, é se a gente não está sabendo lidar realmente com as adversidades do dia a dia, é buscar o apoio, seja psicológico, seja até aqui na Casa Espírita, com o apoio do atendimento, do acolhimento fraterno, para que a gente possa ser auxiliado para como lidar com essas questões que nos afligem, né? Talvez entender o que ainda trazemos conosco para poder perceber no nosso lar, na nossa convivência, as pessoas do nosso convívio, o porquê ainda temos tantas dificuldades uns com os outros, né? O porquê nós não conseguimos praticar realmente essa tão falada lei de amor que o Cristo nos convida.
O que ainda impede-nos de nos esforçar um pouco mais para tentar realmente praticar esses sentimentos? Talvez nos esforçar ainda mais na vigilância, talvez trabalhar um pouco mais a fé conosco, talvez entender um pouco mais o convite terapêutico de Jesus sobre a gente olhar para nós e tentar buscar nos esforçar, doar mais ou dedicar mais, principalmente conosco. Joana de Ângeles traz para nós no livro Amor, Imbatível Amor, ela faz um convite para que a gente perceba essas questões e busque nesse esforço trabalhar esses sentimentos conosco. Ela vai dizer que ao longo das existências nós fomos adquirindo questões que não era nossa, mas que a gente foi nos mascarando de certa forma, colocando isso como pertencente a nós. Nós estamos aqui encarnados para buscar, conforme o Zé trouxe, que o Consolador nos mostra, esse esforço para que a gente mude o olhar para esses sentimentos. Porque a doutrina ela não só consola, ela conforta, mas ela mostra para nós que nós temos essa capacidade, que Jesus diz, que a fé move essa montanha de dificuldades. Então a gente às vezes, conforme Pedro, na passagem do Evangelho, no momento que ele estava Jesus caminhando sobre as águas, e Jesus mostra que em muitas das situações a nossa fé ela é pouca realmente. Ela falta o entendimento mais profundo dela. E a fé nesse sentido é que vai nortear. Por que nortear? Porque ela vai mostrar que a gente tem essa capacidade de vencer essas dificuldades e nós somos potenciais a isso, porque nós trazemos conosco esse propósito divino dentro de nós. Nós temos essa estrutura interna, se ela for eclodida, ou seja, se essa semente vinha germinar, que é através da fé, que é aos pouquinhos. Não é dizer eu tenho fé, mas é agir com fé, é mostrar com fé, é realmente começar a praticar isso, para que a gente possa, com essa fé, indo aos poucos, percebendo essas dificuldades, mas colocando mais amor, colocando mais sentimento, colocando mais gratidão. Às vezes pode ser da nossa parte e não da parte do outro, essa dificuldade da convivência. Às vezes a gente não está vendo o esforço que o outro tem feito para nós também, exemplos, pais e mães. Às vezes a gente cobra muito, a gente questiona muito, mas a gente não vê, não reconhece. A falta da gratidão é um dos propósitos que às vezes nos atrapalha, de certa forma, nesse entendimento. Então Jesus vem nos convidar a olhar para isso, a olhar mais sensível, a olhar mais carinhoso, a perceber o outro também nas suas dificuldades, nas suas lutas, a perceber o outro envolvido também nessa caminhada com os seus traumas, com as suas questões, e nós buscar nos esforçar para ser esse apoio, conforme o Zé colocou, colocar mais luz, porque a proposta que Jesus fala para nós sobre a passagem da candeia não é ser colocada embaixo, mas acima, no velador, para que todos possam ver, para que ilumine o ambiente. Então nós estamos aqui para ser luz. Brilhar essa luz conforme o Cristo colocou, vai requerer de nós esse esforço para perceber as dificuldades que ainda trazemos, mas que nós somos capazes de vencê-las, de superá-las, de modificar esses sentimentos. Então vou aproveitar esse restinho. Por que dizem que a felicidade não é desse mundo? Por duas coisas. Aliás, eu disse anteriormente que os primeiros 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo Kardec utiliza para apresentar a doutrina de Jesus. O primeiro passo é exatamente ele dizer que não veio destruir a lei, e o segundo é: meu reino não é desse mundo. Olha só,
A pessoa pergunta, por que dizem que a felicidade não é desse mundo? Outra, meu reino não é desse mundo. Quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, a pergunta que fica é, quantos mundos a gente conhece? Quando a gente está estudando o início da doutrina espírita, existem dois princípios na natureza, princípio espiritual e princípio material. Então são dois mundos, o mundo da matéria e o mundo do espírito. Quando Jesus explica que meu reino não é desse mundo, obviamente ele estava dizendo que o mundo, o reino que ele veio trazer para o conhecimento nosso, era do mundo espiritual, não era do mundo material. O mundo material é onde a gente experiencia, a gente faz todo o trabalho de ralação para tentar entender como é que é o reino de Deus, que é o mundo espiritual. Então, se o mundo espiritual é o mundo real, é o mundo da nossa vida, onde a gente foi criado simples e ignorante para fazer a nossa trajetória evolutiva, e com isso a gente precisa de passar pelas existências corpóreas para que a gente aprenda. No mundo espiritual a gente aprende, toma consciência, e aí a gente vem para cá para praticar, para experimentar, para exercitar o processo da nossa evolução. Quando Jesus fala, o meu reino não é desse mundo, óbvio que a felicidade, não sendo desse mundo, só pode ser do mundo espiritual. E ótimo, nós somos do mundo espiritual. Então, a felicidade é para nós, mas não enquanto encarnados. Porque enquanto encarnados é mundo de trabalho, de luta, de experimentação, de exercício contínuo, para que a gente entenda a felicidade espiritual. E quando a gente estiver mais capazes de entender essa lógica, a gente, como Jesus ensinou, trazer o mundo espiritual para a nossa vida cotidiana e não haver mais essa distinção entre mundo físico e mundo espiritual. E aí sim a gente terá competência para trazer a felicidade para as nossas vidas. A partir do momento em que a gente se aperfeiçoa, acaba com as nossas mazelas e, portanto, menos mazelas, menos incompreensões, menos ignorância, a gente passa a ser mais feliz. Por quê? Porque a gente entende a lógica da vida. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se torna lúcido sobre o que é o mundo espiritual na nossa vida, mais a gente vai entender o que é a felicidade, o que significa a vida espiritual, aqui e nesse exato instante. Então, a doutrina espírita, numa das perguntas, o Livro dos Espíritos diz para nós, aqui a felicidade não é desse mundo, mas a gente tem que procurar fazer cada instante da nossa vida o mais feliz que a gente puder fazer. Por quê? Porque essa é a nossa tarefa. E a gente só faz isso se a gente entende a lógica das reencarnações, a lógica da vida espiritual, que a gente somos espíritos momentaneamente vivendo uma experiência num corpo físico. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer apenas que a gente está com macacão de serviço. E na hora que a gente está com macacão de serviço, a gente vai ralar, a gente vai experimentar a vida. E a gente vai aprender para ser espíritos cada vez mais felizes. Meu reino não é desse mundo, então nós também não somos, então, obviamente, a felicidade está aberta para nós. Basta a gente ter competência para isso. Boa noite para todos.